Graças à sua Akuma no Mi e à sua genialidade, o Luffy já alcançou diversas formas diferentes, seja com as marchas, com os efeitos colaterais das suas marchas ou por algum efeito externo. Ou então, algumas marchas do Luffy são capazes de ativar outras formas diferentes por meio dela. Sério, são tantas transformações que o Luffy possui, que eu posso dizer que o Luffy tem mais transformação que vários protagonistas de animes, até mesmo mais do que os personagens de Dragon Ball. Chega mais que eu vou te mostrar todas as transformações do Luffy. São 13 formas, uma mais forte que a outra e uma mais doida que a outra. Olá, eu sou o Bizarro e sejam bem-vindos ao canal. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Luffy é a forma como ele usa a Akuma no Mi dele, a Gomu Gomu no Mi, ou melhor, Hito Hito no Mi. Com uma genialidade e criatividade surpreendente, ele cria e muda vários poderes. Sua capacidade de transformar seu corpo de borracha em diferentes formas e usá-la de maneiras diferentes e inovadoras é uma prova da sua genialidade. Pelo menos em uma coisa ele tem que ser inteligente, né? Luffy entende perfeitamente as propriedades elásticas do seu corpo e as aproveita ao máximo. Ele é capaz de esticar seus membros de maneiras incríveis, permitindo alcançar alvos distantes ou se mover rapidamente em direções inesperadas. Essa habilidade elástica lhe dá uma vantagem única nas batalhas, tornando-o imprevisível e difícil de ser atingido. Sua criatividade também se manifesta de forma como ele combina a elasticidade com a força e a velocidade, aumentando exponencialmente o impacto dos seus socos e chutes, ou cabeçadas também. Ou então, quando ele está em uma luta em que a batalha está completamente desfavorável, ele consegue dar a volta por cima, chegando ao ponto de bombear o coração ou fluxo sanguíneo para ficar ainda mais veloz. Outra demonstração da sua genialidade é na sua capacidade de se adaptar rapidamente às situações. Ele é um pensador rápido e consegue encontrar soluções engenhosas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Luffy é conhecido por sua habilidade de improvisação, encontrando maneiras criativas de lidar com obstáculos que surgem no seu caminho. Ele passa por cima de tudo com a sua fruta, derrotando todos. Por exemplo, quando se vê em uma situação em que ele não pode usar suas mãos ou pés, Luffy não se deixa abalar não. Ele usa sua elasticidade para moldar seu corpo de maneiras surpreendentes, transformando-se em uma bola ou até mesmo em um projétil humano. Essas transformações não só lhe permitem atacar os seus oponentes, mas também proporcionam uma proteção adicional contra ataques inimigos. Luffy também demonstra uma capacidade notável de aprender e aprimorar suas habilidades ao longo do tempo. Ele está constantemente experimentando e descobrindo novas formas de usar sua elasticidade de maneiras mais eficientes. Sua mente inquisitiva e sua natureza destemida o levam a explorar os limites do seu poder, encontrando novas maneiras de estender seu corpo e criar ataques ainda mais poderosos. E com a nova transformação do Luffy, essa criatividade veio ainda mais à tona. Ou seja, apesar dele parecer um completo tapado, ele é um gênio no seu próprio jeito, alcançando transformações cada vez mais diferentes para sair de situações conturbadas. Então já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos de One Piece. Esse é um vídeo completo e eu garanto que vai ter todas as formas que você conhece do Luffy. E bora lá! Gomu Gomu no Barrigão. Essa é a primeira forma diferente que ele mostrou e demonstrou ser capaz de fazer. Por ter um corpo completamente feito de borracha, o Luffy consegue se esticar não só de forma reta, como também pode esticar de largura do corpo, tendo volume muito maior. E já que ele tem um buraco negro na barriga, né, o bicho come pra caramba e não para de comer por nada. Isso faz com que ele ganhe uma pança tão grande que facilmente torna ele um dos caras mais grandes do mundo nesses momentos. Mas já que seu corpo desafia as leis da realidade, o seu metabolismo é tão rápido que ele digere isso tudo em questão de minutos. O cara parece um Flash digerindo as coisas, é muito louco. O que faz ele voltar a ter aquele corpo normal dele, a forma padrão do Luffy, Aqua Luffy. Ele atingiu essa forma no arco de Alabasta, durante sua luta final contra Crocodile. Já que seu oponente possui uma logia, o Luffy não podia tocar nele, mas ele podia fazer isso usando o inimigo natural da areia, a água. Luffy levou consigo um barril de água, mas assim que percebeu que esse barril poderia ser facilmente quebrado, ele teve uma brilhante ideia: estocar essa água na sua pança. Isso deixou ele grandão mesmo, o corpo dele ficou todo desproporcional. Essa luta é legal porque o Luffy tá lá do
nada apanhando pra caramba e vê uma maneira de derrotar o cara. E ele vai lá e pega um barrilzão e vai pra cima. Luffy Nightmare. Essa é uma forma que ele não pode alcançar de forma natural, mas que traz um poder inigualável. Então segura aí que eu vou te contar como o Luffy conseguiu essa transformação e como ela é impressionante. Tudo começou em Thriller Bark, quando algumas pessoas que estavam presas lá descobriram um jeito de aproveitar as sombras absorvidas pela fruta de Gecko Moria. Essas frutas continham um poder imenso e eles tiveram uma ideia ousada: implantar essas sombras em outras pessoas para aumentar seus poderes. E é aí que o Luffy entra em cena. Os habitantes de Thriller Bark viram o quão poderoso e resistente o Luffy era naturalmente e pensaram que, com todas essas sombras, ele se tornaria uma força invencível. Então eles coletaram mais de 100 sombras para colocar dentro do Luffy, pois sabiam que isso daria a ele um enorme impulso de poder. Quando o Luffy se transforma em Luffy Nightmare, sua aparência muda drasticamente. Seu corpo fica maior e mais robusto com uma coloração azul, ganhando músculos enormes que demonstram sua força amplificada. Seus olhos ficam brilhantes e ameaçadores, revelando a intensidade do poder que flui dentro dele. O cabelo do Luffy fica em pé, como se estivesse carregado de eletricidade. Ele se torna capaz de desferir golpes avassaladores, derrotando até mesmo criaturas gigantescas com muita facilidade. O exemplo disso é quando ele enfrentou o gigante Oz, balançando o gigante pelos cabelos como se fosse um brinquedo, um boneco mesmo. Mesmo que ele tenha uma altura de quase 50 metros e um peso que ultrapassa as 100 toneladas, o Luffy conseguiu esse feito. É simplesmente incrível o poder dessa transformação dele. E o mais surpreendente é que, na época em que o Luffy alcançou essa transformação, essa forma, ele ainda não dominava o Haki. Ou seja, ele conquistou todo esse poder puramente com força bruta. Isso só mostra o quão incrível é a capacidade de superação e adaptação do nosso capitão do chapéu de palha. Infelizmente, o Luffy não consegue usar a transformação Luffy Nightmare com sua fruta de borracha de uma forma natural, mas não há dúvidas de que essa é uma das formas mais poderosas e impressionantes que ele já alcançou. Sua aparência intimidadora e seu poder avassalador são provas de quão longe ele é capaz de ir para proteger seus amigos e alcançar seus objetivos. Segunda marcha. Quando Luffy entra na segunda marcha, algo impressionante acontece. Ele começa a bombear seu sangue de forma acelerada, fazendo com que circule por todo seu corpo de maneira muito mais ágil. Isso tem como resultado uma mudança visual bem evidente. Luffy adquire um tom avermelhado na pele e seu corpo começa a emanar uma fumaça instantânea, como se estivesse pegando fogo por dentro. Sabe quando você deixa alguma coisa na panela fritando e esquece? Bom, bem assim. Mas não se engane, essa transformação não é apenas visual. Como todo esse processo de aceleração sanguínea, Luffy aprimora suas habilidades físicas, principalmente a força e a velocidade. É como se ele entrasse em uma espécie de estado de hiperatividade, onde todos os seus movimentos se tornam muito mais rápidos e precisos. Imagina só, o Luffy correndo a toda velocidade e desferindo golpes com uma agilidade impressionante. É realmente algo incrível, e ele se torna capaz de se mover de forma tão veloz que é difícil até mesmo para os olhos acompanharem seus movimentos. É como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, a segunda marcha também aumenta consideravelmente a força dos socos, dos chutes e das cabeçadas também. Seus golpes se tornam mais poderosos e impactantes, capaz de derrubar até mesmo os oponentes mais poderosos com maiores resistências. É como se toda a energia da sua vitalidade estivesse concentrada em cada golpe que ele desfere. E não podemos esquecer da resistência aprimorada que essa forma proporciona ao Luffy. Sua capacidade de suportar e resistir a ataques também é ampliada, tornando-o ainda mais durável durante as batalhas. Terceira marcha. Essa forma é bem simples de ser ativada. Luffy começa mordendo seu dedo indicador e em seguida ele assopra uma grande quantidade de ar dentro dos seus punhos. E é aí que a mágica acontece. Seus ossos e músculos começam a inflar como se fosse um balão, aumentando consideravelmente o tamanho de seus braços. Com seus punhos inflados, Luffy adquire uma força destrutiva avassaladora. Ele é capaz de desferir golpes com uma força tremenda, capaz de até mesmo destruir rochas gigantescas com um único golpe. Imagina só, o poder que ele tem quando seus punhos gigantes atingem o alvo. É uma verdadeira demonstração de poder bruto.
Quando Luffy ativa o Gear 3, a sua aparência muda completamente. Seus braços inflados assumem um tamanho gigantesco, parecendo verdadeiras torres de poder. É uma visão imponente e assustadora, que causa impacto tanto nos inimigos quanto nos aliados. É como se ele transformasse em uma figura colossal, pronta para enfrentar qualquer desafio que tiver na frente. E é importante ressaltar que, assim como nas outras marchas, o Gear 3 exige um esforço físico significativo do Luffy. O processo de inflar seus braços consome uma quantidade considerável de energia, então ele precisa estar preparado para lidar com essa demanda extra durante as batalhas. Luffy rebaixado. Gostou do nome? Esse é o efeito colateral de um uso da terceira marcha, também conhecido como Gear 3, que eu citei agora há pouco. Quando Luffy utiliza essa técnica poderosa, ele infla seus ossos e músculos como se fosse um balão, aumentando seu tamanho e sua força destrutiva. É um fato. No entanto, após o uso dessa forma, ele acaba enfrentando um pequeno probleminha. Após retornar ao seu estado normal, Luffy fica temporariamente rebaixado. Ou seja, ele encolhe e fica no tamanho bem menor do que o habitual. Esse efeito colateral o deixa sem forças para lutar e limita suas habilidades físicas. Ele fica um pivete bem pequeno mesmo. Imagina só, depois de usar toda aquela força bruta para destruir rochas e enfrentar adversários poderosos, Luffy acaba encolhendo e se tornando um alvo fácil para os seus oponentes. Entretanto, como tudo na vida, o nosso querido Chapéu de Palha aprendeu a lidar com esse efeito colateral ao longo do tempo. Após o time skip, Luffy passou por um intenso treinamento para aprimorar suas habilidades e superar seus limites. Com isso, ele aprendeu a utilizar a técnica da terceira marcha de forma mais controlada, sem sofrer os efeitos negativos que deixavam ele rebaixado. Eu adoro esse nome. Quarta marcha, Bond Man. Essa forma foi desenvolvida durante seu treinamento com o lendário Rayleigh, o Rei das Trevas. Para se transformar em Bond Man, Luffy utiliza uma técnica bem peculiar. Primeiro, ele comprime todo seu braço com o haki do armamento, fortalecendo-se ao máximo. Em seguida, ele sopra uma grande quantidade de ar pelo seu antebraço, assim expandindo seu corpo. Diferente do Gear 3, em que os punhos eram o foco, no Gear 4, Luffy dá ênfase a seus braços superiores. Com isso, ele adquire uma aparência larga e imponente. E tem mais, devido à grande quantidade de ar dentro do seu corpo, Luffy fica impossibilitado de ficar parado. Ele fica pulando sem parar, mantendo o ritmo frenético e energético. É como ele se estivesse constantemente carregando de energia e pronto para atacar a qualquer momento. É realmente impressionante ver toda a agitação e dinamismo que essa forma proporciona para o Luffy. Ao ativar o Gear Force Bond Man, Luffy aprimora todas as suas capacidades físicas. Sua velocidade, força e resistência são intensificadas de forma extraordinária. Seu corpo também é envolto por uma armadura de haki do armamento, que o protege dos golpes do adversário. É como se ele se tornasse uma verdadeira fortaleza ambulante, capaz de enfrentar os oponentes mais perigosos e poderosos. Com seus braços cobertos pelo haki do armamento, Luffy desfere golpes esmagadores que podem causar estragos devastadores em seus adversários. Essa força avassaladora foi fundamental para derrotar inimigos formidáveis, como Doflamingo, e infligir sérios danos até mesmo em Kaido, um dos Yonkous. No entanto, como tudo na vida, tem um preço, ainda mais tanto poder. Após se transformar, Luffy tem uma contagem regressiva de 10 minutos para se manter nessa forma. Após esse tempo, ele retorna à sua forma normal e fica temporariamente incapacitado de utilizar o haki por mais de 10 minutos. Quarta marcha, Tankman. Essa forma inusitada foi utilizada durante a luta épica com o temível Cracker, um dos 3 generais doce da Big Mom. Durante o confronto, Luffy se deparou com um problema desafiador. Os biscoitos Cracker que o Cracker produzia com seus poderes da fruta do biscoito eram extremamente difíceis de enfrentar. Determinado a encontrar uma solução, o Luffy teve uma ideia brilhante. Ele começou a comer todos os biscoitos ao seu redor, devorando-os vorazmente. O resultado desse banquete farto para ele, repentino, não poderia ser mais curioso. Luffy ficou enorme, tão enorme que assumiu a forma de Gear 4 Tankman. Sim, você não ouviu errado, ele literalmente ficou grande, um tanque humano. Apesar dessa aparência diferenciada, essa transformação mostrou ser extremamente eficaz na luta contra o Cracker. O Tankman apresenta algumas características distintas e poderosas. Primeiro, a pele do Luffy se torna incrivelmente dura e resistente,
tornando-o praticamente invulnerável aos ataques do adversário. Isso significa que o Cracker não tinha chance alguma de machucar o protagonista. Além disso, o corpo do Luffy nessa forma possui uma capacidade de sucção. Ele pode absorver e repelir qualquer coisa com uma força absurda. Quando o Luffy utiliza essa habilidade para lançar o Cracker, ele causou uma verdadeira destruição ao seu redor, arrasando árvores e até mesmo montanhas no caminho. É como se ele transformasse em um verdadeiro tanque de destruição. Quarta marcha, Snake Man. O Snake Man é uma avaliação do Gear Force, onde o Luffy assume um corpo semelhante à sua forma base. Só que há uma diferença crucial. O haki do armamento só é visível no antebraço, até nos punhos. Isso confere a ele uma aparência intimidante e poderosa. Essa transformação em particular proporciona a Luffy uma agilidade ainda maior do que antes. Ele é capaz de mudar a direção dos seus golpes de forma extremamente veloz, tornando praticamente impossível para o seu adversário se esquivar de seus ataques. É como se Luffy se movesse como uma serpente, ágil, imprevisível e rápido. Luffy utilizou a forma Snake Man na luta épica contra Katakuri, um dos 3 generais doce da Big Mom. Essa transformação foi especialmente eficaz contra o adversário, já que Katakuri era um mestre no uso de haki da observação. Ao adotar o Snake Man, Luffy conseguiu neutralizar as habilidades de previsão do Katakuri, tornando seus golpes mais difíceis de serem previstos e esquivados. Mas como nem tudo são flores, essa transformação também apresenta uma desvantagem crucial, comparada à forma Bold Man. Luffy se torna mais vulnerável aos ataques inimigos enquanto está no Snake Man. Sua velocidade e agilidade podem ser impressionantes, mas ele precisa tomar cuidado para não se expor demais e acabar recebendo golpes poderosos em troca. Quinta marcha, Deus do Sol. No Gear 50, Luffy passa por uma mudança brusca de aparência. Suas roupas e cabelos assumem uma cor branca e seu estilo de luta sofre uma transformação completa. É realmente impressionante ver como nosso herói evoluiu tanto, ainda mais na aparência. Essa transformação acontece logo após o Luffy despertar os poderes da Hito Hito no Mi, a fruta que o transforma em humano. Com esse despertar, Luffy alcança um nível de poder assombroso, onde sua força física é limitada apenas pela sua imaginação. Imaginem só o que ele é capaz de fazer. Uma das habilidades mais incríveis do Gear 50, a capacidade de estender as propriedades da borracha para todo o ambiente ao redor. Luffy pode emborrachar e esticar não apenas seu próprio corpo, mas também o ambiente em que ele está. Isso foi demonstrado quando ele esticou e moldou todo o telhado de Onigashima. É simplesmente surpreendente o poder que essa transformação dá ao Luffy. Podemos considerar o Gear 50 como a forma suprema do Luffy, mas não é a última dessa lista. Vamos lá. Com o Gear 50, o Chapéu de Palha pode inflar seus músculos e ossos de forma livre, assim como faz nas transformações da terceira e da quarta marcha. Essa liberdade e flexibilidade proporcionam um poder extraordinário ao herói, ao Luffy. Mas obviamente esse poder tem um preço. A utilização prolongada do Gear 50 consome uma quantidade imensa de energia do Luffy. Durante sua batalha contra Kaido, foi mostrado que essa transformação é tão exigente que pode envelhecer rapidamente o corpo dele, do Luffy, levando a uma forma idosa. Será que essa vai ser a desculpa do Oda para não usar tanto essa transformação? Também, né, essa transformação é tão roubada que não vai ter luta direito. O Luffy vai solar quase todo mundo. Ainda tem outras 3 formas diferentes do Luffy que eu vou mostrar pra você. Mas já que a gente falou da quinta marcha, já ativa a sexta marcha, corre e já se inscreve no canal e ativa as notificações. E bora pras outras 3 transformações. Giant. Além de ter os poderes absurdos de usar o Gear 50, Luffy também consegue unir essas habilidades para ficar ainda mais forte. Já que ele é capaz de inflar os músculos e ossos, assim como sua terceira e segunda marcha, ele consegue fazer a união dessas 2 formas de maneira magistral. Na luta contra o Kaido, ele conseguiu ficar extremamente gigante, podendo ser comparado ao tamanho do Kaido em sua forma de dragão, e até maior. Sério, é mais de 100 metros de comprimento. Seu punho também pode ficar em um tamanho colossal, podendo ser comparado ao tamanho da própria ilha de Onigashima. Ele também pode ficar com a cabeça extremamente gigante, assim como na sua luta contra o Rob Lucy no mangá. Isso só prova que o Luffy tá virando um monstro em todos os sentidos. Ele tá muito poderoso. Pica-Pau Biruta. Foi mal, mas esse foi o nome mais interessante que eu consegui encontrar pra explicar essas formas malucas do Luffy. Porque sério, ele vira quase um Pica-Pau Biruta quando está na quinta marcha.
fera. O próprio Kaido diz que os movimentos do Luffy se assemelham ao de contos infantis, porque dessa forma ele consegue fazer tudo que sua imaginação tiver capacidade de imaginar. Ele pode saltar os olhos e os lábios da cara, pode se unir a ataques e a objetos, como na vez em que seu corpo absorveu os danos do bastão do Kaido. Ele pode correr com as perninhas super rápidas, parecendo o Papaléguas, literalmente isso. Ou seja, basicamente tudo que você já viu de maluco nos desenhos animados, em Pica-Pau, Looney Tunes e todos esses outros desenhos, o Luffy é capaz de fazer. Muito doido e muito legal também, né? Luffy, 70 anos e INSS. No arco de Egghead, o Chapéu de Palha se encontram com Bonnie, e assim que eles entram no laboratório de Vegapunk, eles se deparam com um pacifista, que começou a correr atrás deles por estarem entrando sem autorização. Luffy ia atacar ele, mas já que a Bonnie é filha do Kuma, ela não quis ver alguém com a aparência do seu pai apanhar. Então, para impedir a perseguição, ela usou os poderes da sua fruta para alterar a idade de cada um dos 4 que estavam ali presentes. Assim, o pacifista não iria recorrer a eles e iria parar de correr atrás. O Jinbe foi rejuvenescido, o Chopper ficou velho e a Bonnie ficou novinha em folha. Já o Luffy, o cara ficou acabado com 70 anos. Já dava pra se aposentar e da sua carreira da pirataria. Já poderia entrar no INSS e pedir sua aposentadoria, né? Meu Deus, bem doido, né? Será que vamos ver o Luffy assim um dia? Mas a forma mais interessante do Luffy é a Gomu Gomu no Mi modelo inscrito no canal. Esse cara que faz isso é um gênio. É o maior poder que o Luffy e qualquer um poderia despertar. Porque com as notificações ativadas, você recebe todos os vídeos de One Piece que eu postar aqui no canal. Estamos postando 2 vídeos por semana. E eu percebi que vocês estão gostando, então eu vou trazer cada vez mais vídeos de One Piece. Comenta aqui embaixo qual próximo vídeo eu devo trazer. Na tela está passando um vídeo interessante sobre One Piece que você não vai se arrepender de assistir. Clica nele que você vai curtir. Eu tô te esperando nesse próximo vídeo. Falou!